Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou falar, sobre o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que algum tempo atrás eu fiz um vídeo no meu canal falando que a gente precisa, mudar, a gente precisa começar a ler mais, consumir mais conteúdos de pessoas negras. Isso foi lá no meio do ano, lá em junho. E agora, finalmente, eu terminei de ler um deles, que foi o Na Minha Pele. Eu falei que eu tinha comprado 4, eu só li o Na Minha Pele por enquanto, porque, na verdade, acabou que muita coisa acabou acontecendo. Eu comecei a universidade, fiquei muito ocupado, então, assim, por isso que eu demorei. E hoje também eu acabei resolvendo gravar nesse lugar aqui, que eu achei bem mais confortável do que o que eu gravava antes, então é isso. Primeiro de tudo, no Goodreads, que é o aplicativo de leitura que eu uso, eu dei uma nota de 4 estrelas de 5 para esse livro. E, na verdade, na hora que eu for explicar, o que eu achei e tudo mais, eu acho melhor eu dividir em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre a questão, realmente assim, se esse livro me ajudou a entender mais a questão, do racismo no Brasil e tudo mais, e o racismo um pouco no mundo também. Se esse livro realmente foi útil, se ele realmente me ajudou. E na segunda parte eu vou falar sobre o que eu gostei mesmo do livro, assim, se o livro é legal, se é um livro legal, se você, senta, lê e quer ficar toda hora passando as páginas, ou se é um livro mais, mais de estudo mesmo, mais pra você sentar, estudar, analisar o livro. É isso, eu vou dividir nessas duas partes porque eu acho que desse jeito vai ficar bem mais fácil de entender. Falando aí dessa primeira parte, sobre se o livro me ajudou ou não a entender melhor a questão do racismo no Brasil e do racismo no mundo de uma maneira geral. Eu acho que é importante ressaltar que o próprio livro, o próprio Lázaro Ramos já divide o livro em duas partes. E assim, na página 71 tem um texto assim que tá totalmente, quer dizer, na página 71 dessa edição que é a minha, que eu acho que é a única, na verdade. Tem um texto assim que ele tá, fora da formatação padrão do livro, e é um texto falando que ele tá fazendo uma pausa, e que a partir daquele momento ele vai começar a falar mais sobre o racismo em si, e não tanto sobre a história dele. Até porque na própria introdução do livro, ele vira e fala assim, eu sugiro que na hora que você abrir esse livro, você não olhe pra ele como a minha biografia, você olhe ele como uma maneira de expressar as vozes que estão ao meu lado, as vozes negras do Brasil. Tanto é que o livro chama Na Minha Pele justamente por causa disso, porque ele quer fazer um convite a você se sentir, na pele dele, você ouvir as vozes negras do Brasil. E eu achei isso muito legal, assim, eu achei essa comparação que ele fez muito, muito legal. E ele fala, que ele não queria que as pessoas considerassem o livro como uma biografia, porque ele, Lázaro Ramos, é uma exceção, ele não se considera a regra. Então eu achei, de novo, assim, muito, muito interessante. E, bom, do ponto de vista, assim, se foi útil ou não, foi muito útil, Eu achei, assim, o livro foi perfeito nesse aspecto, assim, eu acho que não poderia ser melhor. Inclusive, eu achei que, de todos, assim, eu comprei 4 ao todo, lógico que depois eu vou comprar mais. Eu comprei 4 e falei que ia começar por um e ia fazer o vídeo desse um. E, assim, eu tenho que definitivamente dizer que foi uma escolha acertadíssima começar pelo Na Minha Pele, porque, sei lá, eu sinto que o Na Minha Pele, ele foi meio que uma introdução, assim, Foi meio que uma introdução, assim, pra mim, que eu era uma pessoa completamente leiga nesse quesito de entender as questões sociais do Brasil, então foi, uma introdução. Então eu achei que isso foi muito legal, assim, eu achei que eu acertei, modéstia à parte, eu acho que eu acertei na escolha de qual livro ler primeiro. E, assim, eu aprendi várias coisas que eu não conhecia, várias coisas que eu não sabia. Eu vou dar um exemplo, porque senão se eu vou ficar dando muitos, o vídeo vai ficar gigante, eu vou acabar dando spoiler do livro, Mas, um exemplo já é bem no final do livro, ele vira e fala assim, que na adolescência dele, ele tinha as amigas dele lá, e assim, sempre a relação dele com as amigas dele eram sempre que ele era, o melhor amigo, ele sempre era o engraçado, assim, o amigo engraçado, ele sempre era... Enfim, ele sempre ficava nessa parte do melhor amigo. Mas, assim, ele nunca se sentia como objeto de desejo delas, entendeu? Ele nunca se sentia como uma pessoa que elas queriam namorar, que elas queriam, enfim, ter relações além da amizade. E assim, é lógico que eu sabia que isso existia, Mas eu nunca tinha parado pra pensar que isso também pode ser uma questão racial. Assim, é lógico que assim, nem sempre vai ser uma questão racial, mas eu nunca tinha parado pra pensar que ela pode ser. E eu achei isso muito legal do livro, o livro abriu os meus olhos para esse ponto de vista. Então assim, do ponto de vista de o livro ajudou a entender mais sobre racismo no Brasil? Sim, ele foi perfeito nesse aspecto. Agora na parte de,
foi legal ler esse livro? Foi um livro que você se divertiu? Foi um livro que eu me diverti? Era uma maneira de entretenimento? Ou parecia mais uma coisa meio estudo, assim, tipo, eu não sei se vocês já leram Cidadania no Brasil, mas Cidadania no Brasil, por exemplo, não é um livro que é um livro muito bem escrito, é um livro muito bom, mas não é um livro pra você, sei lá, se divertir, é um livro muito mais de estudo. O Na Minha Pele, ele é mais de estudo ou mais de diversão? Eu acho que é um livro mais de diversão, assim. Eu acho que, na verdade, não é um livro, tipo, que eu vou sentar e realmente estudar tudo que tá ali. Eu lia, assim como eu li todos os livros que eu li esse ano, sabe? Na minha cama, antes de dormir, grifando e tudo mais. Só isso. Assim, e basicamente, o que eu acho é o seguinte, apesar dele ser esse livro que tem muitos conhecimentos, né, que você aprende muita coisa, a gente também não pode ignorar que ele também é um livro que conta uma história, que é a história do Lázaro Ramos, né, tanto é que a primeira parte do livro inteira é basicamente a história dele, assim, e por isso que eu acho que o livro é um livro que pode ser considerado, sim, um livro de diversão. Ah, mas por que você deu 4 estrelas no Goodreads? Eu dei 4 estrelas no Goodreads por 2 motivos. O primeiro é que não foi um livro, assim, que me deu vontade de ficar, tipo, passando as páginas dele adoidado e sem querer parar. Não, era um livro, assim, que eu tenho que admitir que eu tinha que fazer um esforcinho pra começar a ler. E tinha que fazer um esforcinho pra continuar indo. Os capítulos desse livro eram relativamente curtos, assim, eles não eram nem grandes nem curtos, mas, tipo, eram capítulos que dava pra ler em uma sentada, só que eu tinha que ficar me forçando, assim, enquanto capítulos de outros livros, tipo, eu sentia que, por exemplo, às vezes um capítulo, sei lá, dos Jogos Vorazes, eu conseguia sentar e ler um capítulo, assim, direto. E isso não tem nada a ver com o autor, nem nada do tipo, é só tem a ver mesmo com o livro em si. E também tem um outro aspecto que é o seguinte, eu não gosto do gênero biografia. Eu não tenho uma aptidão por esse gênero, eu não gosto muito desse gênero. Então, assim, se eu dei 4 estrelas pra uma biografia, é porque, tipo, é a biografia, entendeu? Porque, assim, eu só, assim, sei lá, eu nunca consigo me imaginar dando 5 estrelas pra uma biografia porque eu não gosto do gênero, entendeu? Eu não gosto desse gênero, assim, né? Então, enfim, não foi muito, assim, o meu livro ideal, não foi tipo a 8ª maravilha do mundo pra mim, no quesito de ser um livro divertido e tudo mais, mas foi um livro que me divertiu, foi um livro que me entreteve. Algumas partes foram bem interessantes, principalmente, tipo, o primeiro capítulo, assim, de todos, que é quando ele conta da vida dele na ilha que ele nasceu, lá na Bahia, né? E eu achei isso muito legal, assim, ele contando as histórias da infância dele e tudo mais. Um outro aspecto que vale ressaltar é que eu peguei esse livro pra ler praticamente não sabendo nada da vida dele, gente. Assim, só pra vocês terem uma ideia, eu descobri que ele era casado com a Thaís Araújo nesse livro. Assim, eu já tinha visto muita coisa da Thaís Araújo, já tinha visto TEDx dela, já tinha visto novela com ela, mas não sabia que ela era casada com ele. Assim, então só pra vocês terem uma ideia, assim, do quão do quão pouco conhecimento eu tinha sobre a vida dele. Eu só tô falando isso por quê? Porque eu quero que vocês entendam que o meu ponto de vista é o ponto de vista de uma pessoa que não era, tipo, fã dele, assim. Não foi como se eu tivesse pegado o livro pra ler porque eu era muito fã dele e queria ler a história dele. Não, eu realmente peguei mais por causa da questão do racismo mesmo. Mas, enfim, sobre o livro ser divertido ou não, essa é a minha resposta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, comentem. Comentem se vocês já leram algum livro sobre racismo no Brasil, se vocês já leram esse livro, né? Se vocês leram esse livro, comentem o que vocês acharam. Compartilhem, porque é muito importante. Ativem o sininho das notificações. E é isso, tchau, tchau.